Deus, Pai querido e amado, Jesus, querido irmão e mestre, agradecidos mais uma vez por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para estudarmos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dando continuidade ao nosso estudo, né? Eu fico na alegria quando eu vejo esse inverno chegar. Quando falo inverno chegou. Olha, mas total felicidade. Eu passo o ano esperando essa época. No fim de semana nós tivemos um parente do Rio e ele não gosta de frio. Aí eu ainda falei com ele, eu falei, mas olha, vocês vieram numa ótima época. Ele, Eu falei, essa é a época para vir para Friburgo. A época do inverno, do frio. São dias lindos. A gente até está tendo uns dias nublados aí, mas são dias lindos, sol quente, uma delícia de noite, aquele céu estreladinho com aquele frio gostoso. Tá doido, e a esposa dele gosta, mas ele não. Aí eu falei, gente, olha, é muito bom. Eu acho que eu moro aqui por causa desse inverno só, porque o verão daqui eu não gosto não, de lugar nenhum, né? Eu sou pinguim mesmo, uma delícia esse tempo. Esse inverno é bom demais. Bom, mas tem que ser assim, né? É igualzinho com as cores, né? Se todo mundo gostasse do vermelho, como é que ia ser o pobre do amarelo, do bege, né? Pois é. Então, cada um gosta de uma coisa e é essa diversidade que é linda, né? É muito bom para tudo. Bem, nós estamos aqui também, dá margem até para a gente pensar nisso, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, né? Às vezes a gente não tem simpatia por alguém e aí às vezes a gente entra em contato com uma pessoa que tem muita. Então a gente pode não gostar, mas outra pessoa gosta daquela pessoa, né? Então quando a gente diz assim, fulano é isso, fulano é aquilo, não, fulano é uma pessoa, fulano é igualzinho a você, com problemas, com defeitos, com qualidades, que inspira simpatia em alguns e antipatia em outros. É assim mesmo, né? Então vai depender do que a gente tem também de simpatia por essa pessoa. Eu outro dia estava lendo algumas coisas a respeito disso, fora, né, da doutrina, fora do espiritismo. A ciência tem uma explicação para essas coisas, né? A neurociência, assim, tem uma explicação para essa questão assim da gente sentir antipatia por pessoas e simpatia por outras que não conhece muito. Porque sentir simpatia por pessoas que a gente já conhece é normal. E antipatia também, né? É bem verdade que a gente deve fazer aí um adendo nessa conotação aí dessa palavra que os espíritos colocam aqui. Não é não gostar da pessoa, não. É não ter afinidade com essa pessoa. Não é não gostar dela. Ter antipatia. Aqui, tá? Mas quando a gente, na conotação que a gente conhece, no significado normal aí, eu tenho antipatia de fulano, não gosto de fulano. Não, mas aqui não é esse significado, não. Aqui é não ter afinidade com essa pessoa, né? Não é no sentido de não gostar. Mas a ciência, a neurociência e tudo, fala algumas coisas a respeito, que quando a gente sente simpatias ou antipatias por quem a gente não conhece, que não chega a ser um preconceito isso, né? Porque parece, né? Como que eu não vou sentir simpatia ou vá sentir antipatia por alguém que eu não conheço? Eu não sei como é que é, nunca conversei, mas às vezes a gente bate o olho na pessoa, parece que há um choque fluídico assim, né? Aí a gente pode não agradar muito assim. Então eles dizem que muitas vezes fica armazenado no nosso arquivo mental, né? Não de vidas passadas, não. Você não trabalha nessa área, né? Mas assim, às vezes alguém nos fez alguma coisa, e não precisa ser nada muito grave. Alguém nos fez uma desfeita, nos fez alguma coisa que a gente não gostou, nos tratou mal em determinado momento, e alguma coisa naquela pessoa ficou gravada na mente da gente. Às vezes não é nem
a fisionomia da pessoa, não. Alguma coisa que ela estivesse usando, ou uma roupa que ela estivesse usando, um tipo físico, qualquer coisa ficou armazenado no nosso arquivo mental, na nossa mente, daquela pessoa. Mesmo que a gente já tenha esquecido o fato, que tenha sido uma coisa simples, mas se foi algo que não nos agradou, a mente registrou alguma coisa. Aí, num determinado momento, a gente entra num ambiente ou passa por uma pessoa assim na rua e vê nessa pessoa alguma coisa que ficou gravado na nossa mente, que a outra pessoa estivesse usando, no dia que nos fez aquela desfeita, né, aquela situação constrangedora, aí, ou então ela mesma se parece com aquela pessoa, ou é o tipo físico, alguma coisa que estava usando, imediatamente o cérebro trabalha nessa área, ele repele essa pessoa. Faz sentido? Faz. Também é uma explicação. Também faz sentido. E também o contrário, é legal também. Às vezes a gente guarda na lembrança algumas pessoas que passaram pela nossa vida, não é? Porque ninguém passa pela nossa vida por acaso. Há sempre uma razão para alguém cruzar o nosso caminho. Não existem coincidências no reino nominal. Não tem coincidências. Tudo é algo, né, que sempre quer dizer alguma coisinha. Não existem coincidências. Aí acontece muitas vezes da gente, alguém passar rápido pela nossa vida, ou às vezes num dia assim, ou numa viagem conheceu alguém, ou alguma coisa, né, que marcou a presença daquela pessoa em nós, mas também ficou ali no arquivo mental, para a gente está esquecido, a gente nem lembra mais. Mas num determinado momento que a gente encontra alguém que se pareça com aquela pessoa, ou a situação em si nos reporta aquele acontecimento, aí a gente, e foi bom, a gente tem simpatia. Tem simpatia pelo lugar, tem simpatia pela pessoa, né? E a gente já gosta de início. Aí pode ser até que depois, conhecendo, né, a pessoa, a gente até não pense assim. Pode ser que a gente tenha um outro pensamento. Mas de início é o que explica para a ciência, para a neurociência, a questão da simpatia e da antipatia, assim, à primeira vista, né? Não tem amor à primeira vista? Pois é, tem também simpatia e antipatia à primeira vista. Então, para a neurociência é mais ou menos isso, né, que acontece. Agora, e para nós, que estudamos o espiritismo, que somos reencarnacionistas, como que fica isso? Vamos ver que os espíritos têm a nos ensinar. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos. E eles dizem, sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Né? Então, além dessa simpatia geral, né, que determinada assim pelas semelhanças, há afeições particulares que vão além das aparências, que vão além daquilo que os olhos estão vendo. Né? Às vezes, tem gente que fala assim, o amor é cego. Quando às vezes a gente ouve tanto isso. Gente, o amor tem que ser cego ali, né? Porque não enxerga daquilo que deveria enxergar. Aí diz que o amor é cego. Olha, o amor, ele não é cego. Ele enxerga muito além. Ele vai muito além daquilo que os olhos veem. Então, ele nunca é cego. Ele enxerga muito. Porque ele enxerga o que os olhos não veem. E o que as outras pessoas, às vezes, veem é só o que os olhos veem. Né? Mas quem está envolvido não está vendo o que os olhos veem. Vê o que os olhos não veem, né? Aí sim, né? É um sentimento maior, é uma afinidade particular, é algo que não se explica nesse mundo aqui, né? Se explica com as relações que nós temos há milênios e milênios que a gente vem aí reencarnando. Aí isso não quer dizer que a gente esteja sempre reencarnando com os mesmos espíritos. Não,
Mas não há nenhum impedimento também que a gente se una na Terra em várias situações, em vários, digamos assim, tipos, né, de relações consanguíneas. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser filho, pode ser amigo, que nem é consanguíneo, mas não é uma regra. Mas que isso pode acontecer, pode. Né? Até porque é mais fácil, né? As pessoas, tanto que naquele dia que nós falamos sobre essa questão da regressão a vidas passadas, que isso não deve ser feito assim de qualquer maneira, porque isso é uma invasão de privacidade muito grande, porque quando a gente lembra de uma vida passada, a gente vai lembrar das nossas relações nessa vida passada, né, da nossa família nessa vida passada, das relações de amizade, das relações afetivas. Isso tudo vai vir ao nosso nível de consciência, porque está gravado no nosso subconsciente. Porque a casa mental é como se ela tivesse assim, vários compartimentos, né? A nossa casa mental. Digamos que ela tem vários compartimentos. Em um deles, a alma deposita as suas realizações passadas em vidas passadas. Como se a gente, ao fazer um backup de algum programa, algum arquivo no computador que a gente bota, né, num CDzinho e vai armazenando ali, a alma também faz alguma coisa parecida, só que com muito mais perfeição, né? Então a gente vai colocando, a alma coloca ali quando ela reencarna, naquele departamentozinho, as suas realizações passadas. E tem um departamento grande que é das realizações atuais, das nossas atitudes e atividades na atual encarnação, que é o nível do nosso consciente. E tem também um outro departamentozinho, onde a gente coloca ali os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos objetivos e metas. Né? Então a alma é muito organizada, embora que a gente não seja muito, mas a alma é. Ela é muito organizada, né, com as suas atividades, né? Isso tudo está armazenado em núcleos potenciais da alma, né, na sua organização, que a gente não imagina nem como seja, né? Mas isso tudo está armazenado nessa individualidade, que é a alma. Então, quando a gente está aqui na Terra, né, no nosso nível de conhecimento aqui, no nosso nível de consciência, a gente lembra de todas as coisas, lembra de tudo, né? Mas quando nós fazemos uma regressão a vidas passadas, a gente entra naquele departamentozinho onde estão armazenadas as nossas atividades anteriores, não só dessa vida como de outras, porque o presente vai se tornando passado, vai passando para lá, vai passando para o subconsciente. E o nível do consciente, ele vai dando oportunidade às realizações do dia a dia que nós fazemos. Tanto que nos sonhos é muito comum a viagem para esses 3 departamentos aí. Por isso que os nossos sonhos são bizarros às vezes, né? Cenários diferentes, pessoas diferentes, ou às vezes até intimidades de muita amizade, de muito afeto, com pessoas que nem estão fazendo parte das nossas relações de hoje em nosso nível de consciência. Né? Às vezes é alguém que a gente vê pouquíssimo, que mora até nem perto e tudo, que a gente passa por aquela pessoa, não dá a mínima, não tem relação nenhuma afetiva, nem de nada, né? De aproximação. E, no entanto, às vezes, aquela pessoa, no nosso sonho, tem um comportamento completamente diferente. Se mostra uma pessoa amiga, parece amigo íntimo, né? Uma relação mais afetiva. Por que isso? Hoje, ela não é. Hoje, ela está numa outra oportunidade, numa outra atividade. E nem nos conhece. Mas, individualmente, quer dizer, a alma dessa personagem, né? Esse que o homem é um conjunto de espírito, perispírito e corpo, formando uma persona, formando uma personalidade ali. Então, com essa personalidade, essa alma possa não ter muitos conhecimentos e muitas relações com a gente, nem nada. Mas a alma em si tem de outras vidas. Então, nós podemos nos visitar durante o sonho, né? Nós podemos nos juntar.
aí sim a gente encontra essa relação tão íntima, a gente fala, mas como é que eu pude sonhar com fulano? Fulano nem conheço, nem tenho ligação nenhuma, e no sonho parecia uma pessoa tão chegada, né? Mas aquela alma pode já ser uma alma muito amiga, né? Que já teve muitas experiências em outras vidas juntas, já sublimaram até sentimentos, e são almas que se gostam. Então, na atual encarnação, não, mas fora disso, sim. Então, isso também explica a questão dessa simpatia, muitas vezes, que a gente tem por alguém, que às vezes a gente chega num ambiente, chega numa festa, assim, onde tem muita gente, né? Aí alguém vem e nos apresenta uma pessoa. E quando a gente olha para aquela pessoa, a impressão que tem é que a gente já conhece há muito tempo, já conhece há milênios aquela pessoa. E aquela pessoa também sente a mesma coisa, né? Como pode acontecer o contrário. Aquelas almas encarnadas que já fizeram parte da nossa vida em outras experiências passadas e que não foram lá grande coisa, como eu já falei, melhor do que a gente é hoje, a gente nunca foi. Hoje, nesse momento aqui, ó, às 3h20, às 15h20 da tarde, nós nunca fomos melhores do que estamos sendo agora. Porque a gente já fez muita bobagem aí para trás, né? Então, a lei da evolução é uma lei que é divina. Então, ela acontece independentemente da nossa vontade. O que pode acontecer é que a gente esteja muito parado, não está crescendo muito, né? Está meio estagnado ali. Mas pior não. Pior a gente não tá. A gente já foi pior. Mas agora é o melhor momento nosso, né? E sempre o melhor momento nosso é o agora. É aquele que é capaz de resolver os problemas. Porque o passado passou. Aquele ali não tem volta. O futuro ainda vem. Então o agora é a grande chance, né? É a nossa grande chance de resolver aí os problemas que nós temos pendentes. Há aversões entre os espíritos? E eles dizem assim, não há aversões senão entre os espíritos impuros. Porque os espíritos bons, os espíritos mais aperfeiçoados, não têm aversão por ninguém. Imaginemos, não é? O nosso anjo amigo, né? O nosso espírito protetor, tendo aversão por nós. Como é que ele vai nos proteger e nos orientar? Então, o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele fica solidário, caridoso, tem compaixão. Então, ele tem certeza que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar. Eles querem nos ajudar, reconhecem as nossas inferioridades, mas também não ficam muito satisfeitos quando a gente continua permanecendo ali no erro. Porque ele sabe que a gente está se atrasando. Mas os espíritos melhores não têm aversões por ninguém. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Os inferiores, né? Tá aqui, ó. Não há aversões entre... não há aversões senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Claro que sim. Né? Por isso que às vezes a gente fala assim, tem hora que parece que tem alguém me influenciando, que eu sinto a presença de alguém, será que é bom? Será que é um bom espírito? Quem vai saber isso somos nós mesmos, né? Com o tipo de inspiração que eles estão nos fazendo. Digamos que num conflito familiar assim, que a gente quando a gente mais experimenta, né? Essas situações, assim, às vezes, de adversidade e tudo, porque nem todos aqueles que estão dentro do nosso lar são nossos amigos de muito tempo, né? Nós temos os amigos e temos os inimigos também ali, participando ali dessa família, né? Então, num conflitozinho que tenha qualquer coisa...
aí vem aquela vontade, muitas vezes, de falar alguma coisa, que a gente tem consciência de que se falar, vai botar mais fogo na fogueira e vai piorar a situação de conflito. Aí a gente fica naquela, fala ou não fala, aí tem sempre alguém ali inspirando para falar, para falar, para falar. É bom esse espírito? Não é. Ele não é bom. Porque se ele está nos inspirando a falar algo que a gente sabe, que é isso a gente sabe, não pode culpar os espíritos, eles intuem, eles dão a ideia, mas nós estamos livres para analisar essa ideia que eles estão nos dando, para fazer o filtro. E se a gente acha que não é boa a ideia, mas a gente fica dando ouvido a essa inspiração, então é claro que esse espírito não é bom. Agora, se ao mesmo tempo alguém que está nos dizendo alguma coisa que a gente não gosta, a gente está no meio do conflito, aí vem um pensamento assim, fulano, perdoa, né? Deixa pra lá, tá nervoso, né? Porque às vezes a gente mesmo fala com a gente nesses momentos, mas não somos nós falando com a gente, é uma influência, ou é o espírito protetor, ou é um outro que está ali tentando apaziguar. Aí alguém, né, parece que inspira, vem aquele pensamento assim que é pra gente deixar, aí ao mesmo tempo a gente balança a cabeça como quem diz, show pra lá, eu não tenho sangue de barata, eu vou falar o que eu quero. Pronto, e aí? Então aquele que estava pedindo calma, aquele lado, né, da nossa intuição que estava ali pedindo calma para desculpar, que fulano está nervoso, não é isso que ele pensa, esse é um bom espírito, essa é uma boa influência, porque está falando algo que realmente deve ser feito. Porque na dúvida, gente, se a gente tem dúvida do que a gente vai falar, se a gente tem dúvida sobre aquela colocação que a gente vai fazer no conflito, não faça então. Fica quieto, não faça, morde a língua, porque depois que falar, é complicado. Vai depender da outra pessoa nos desculpar, ainda que a gente depois se explique, eu também não estava bem, e daí não estava bem, fica quieto, cala a boca, não fala. Porque se falar, não pode não ficar boa a situação. Então são aquelas influenciações, quer dizer, o espírito impuro, o espírito inferior, quer sempre ver o circo pegar fogo. Se tem antipatia por aquela outra pessoa, então, aí que ele vai influenciar a outra a falar besteira mesmo, para poder fazer a desgraça total. E na maioria das vezes, os conflitos familiares sofrem interferência muito grande de espíritos. Toda contenda, toda contrariedade, todo momento, toda discordância tem influência, porque a gente já falou isso, a gente reafirma, não tem como neutralizar a influência de espírito, não existe essa possibilidade. Não podemos, não temos como controlar essa questão. A influência espiritual, ela acontece sempre, a todo momento, para todos nós, sempre. Somos espíritos, somos pilhas, somos energia, atraímos outros espíritos com os nossos pensamentos, que viajam pelo fluido cósmico universal, né? Não pagam passagem, é livre, viaja à vontade, só vai ter as consequências, porque se a gente não pode controlar a influência, a gente pode controlar a qualidade dela. Isso é que é importante. Porque influência boa todo mundo quer. Quem não quer uma influência boa? Quem não quer, quando está com um problema para resolver, que chega alguém capaz disso, capacitado para isso, né, que sabe o que está fazendo, que nos dá uma opinião bacana para a gente acertar. Né? Tudo que a gente quer é uma influência de alguém boa, uma influência boa que vai nos ajudar. Isso a gente quer. Então, o problema não é a influência dos espíritos, o problema é a qualidade delas. E a qualidade delas cabe a cada um de nós filtrar, né, e estabelecer essa situação. Eu quero influência boa, que eu tenha bons pensamentos, que eu tenha solidariedade, compaixão, que eu me preocupe em crescer, em fazer minha parte direitinho, em não puxar tapete de ninguém, não lesar ninguém, não prejudicar ninguém. Pronto, eu não preciso ser santo, porque vejamos, não precisa ser santo
para fazer as coisas de acordo com a ordem, com a lei que a gente já conhece. Nós não conhecemos todas, porque a gente não é santo. Então, sabendo que alguma coisa está errada, a gente não deve fazer, não deve fazer. Então, claro que não fazendo, nós vamos receber a influência de bons espíritos para nos auxiliar a fazer o que é certo, aquilo que está dentro da lei divina. Então, se a gente não pode controlar a influência, nós podemos controlar a qualidade delas, e isso faz toda a diferença. É por isso que quando há um processo obsessivo, quando há algo que a pessoa faz e depois ela reconhece que ela foi ajudada, entre aspas, ou por encarnado ou por desencarnado, e não deu bom desfecho aquilo, não pode culpar a influência, não. Não pode culpar, porque nós somos sempre livres para avaliar, para fazer o diagnóstico certo ali, se eu devo ou não fazer aquilo. Então, a influência, ela vai existir, mas ela não é irresistível. Os arrastamentos, está no Livro dos Espíritos aqui, ele não é irresistível, né? Não são irresistíveis. Então, a gente pode fazer perfeitamente essa triagem. Então, vai depender de cada um de nós fazer isso aí. E na hora que a gente estiver sofrendo, então, uma intuiçãozinha, porque às vezes acontece isso, né? Quando a gente está com ou raiva de alguém, ou alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente se isola e começa a pensar, começa a raciocinar sobre a situação. Quando ali, nesse momento, é que elas vêm. Vem a dos inferiores e as boas. E aí a gente vai ter aquele momento de raciocínio e pensar e avaliar a situação para poder agir. Porque o ser humano, ele tem que agir e não reagir. Todas as vezes que a gente reage, a gente faz bobagem. Toda vez que reage, faz bobagem. Porque naquele momento da reação, o sangue está quente, a raiva está grande, né? Então a gente vai falar o que não quer. Então é melhor que fica quieto, cala a boca. Não é consentir, não é ignorar o problema, porque quando os bons se afastam, os maus fazem a festa. Não é isso. É dar um tempo para a razão avaliar. Para o raciocínio ficar claro ali, a gente receber a intuição certa. Aí, naquele momento, isso não precisa passar tanto tempo assim, não. Às vezes, minutos são suficientes para a gente não falar o que a gente quer ou falar o que quer e ouvir aquilo que não quer. Né? Então, naquele momento, a gente analisa, vê direitinho ali, os espíritos vão fazer a festa. Né? Os bons e os maus. Qual que vai ganhar? Aquele que a gente der atenção. Né? Vai ganhar aquele que a gente escutar. Se eu estou escutando a influência dos inferiores, é eles que vão ganhar essa parada. E isso vai fazer toda a diferença aí na nossa vida. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Olha só, eles dizem que não. Claro que não é para isso. Quer dizer, isso não é uma regra. Não é uma regra que 2 seres que foram aqui, que tiveram problemas, que foram inimigos, vão continuar inimigos na dimensão espiritual. Não é uma regra. O ideal é não acontecer. Mas olha só, eles dizem não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas, ó, aí vem não é? A adversidade aí, ó. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Então, quando eles dizem que não, é que realmente isso não é para acontecer. Não vai acontecer. Todos os espíritos não, apenas os imperfeitos. Né? Aí sim, esses poderão conservar. E é exatamente isso que provoca a obsessão. As perseguições aqui de desencarnado para encarnado, né? As perseguições, entre aspas, porque as pessoas falam, eu estou sendo perseguido por um espírito. Tá, por quê? Alguma coisa está ligando você a ele, senão não vai acontecer. Como a gente falou naquela questão, que está aqui também no Livro dos Espíritos, sobre o homem com auxílio de um mau espírito pode fazer mal para alguém? Não, poder não pode. Tá certa a resposta, não pode. Mas faz? Faz, por quê? Porque ele faz porque ele tem o livre-arbítrio. E o outro vai receber? Vai receber se estiver na mesma sintonia dele.
Então, essa não é uma regra da lei divina, não é. Mas isso, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu, colocou a sua marca, né, que é o livre-arbítrio, que ele nos presenteou com isso, aí sim, nos deu a liberdade de agir. Então, agir a gente até pode, mas a outra pessoa só vai receber o que nós tivermos de ruim para oferecer se ela também estiver aberta para isso. Ora, é igualzinho uma pessoa que vai nos dar um presente e a gente não quer receber. Alguém é obrigado a receber um presente? Bate alguém na nossa porta, alguém mandou entregar uma caixa de presente. Não conheço, não sei quem é, nunca vi. Sou obrigada a receber? Não. Posso receber? Posso, mas não sou obrigada. Eu posso simplesmente falar assim, olha, o senhor deve ter errado de porta ou então de endereço. Aqui não é. Não quero receber. Não quero receber, pronto. Né? Então, a gente só recebe o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente não recebe. Assim são as maldades, as injúrias, as mágoas, os ódios, as violências, tudo isso. A gente só recebe se a gente quiser. Porque quem não está em sintonia não recebe. Não pode quem quiser mandar, não recebe. Né? Não recebe mesmo. Isso aí é uma questão de uma lei. É lei física isso, é da física. Né? Isso aí é a pessoa, quando ela não quer, ela repele. Ela repele, ela não quer, ela não aceita. Então é bem claro isso. Se não foi senão um interesse material, o que os separou, o que criou a inimizade, né? Não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então, quando acontece uma inimizade na Terra, se esse motivo foi puramente material, e às vezes aquela pessoa que está sendo acusada, ela nem tem culpa. Foi alguma coisa, uma circunstância, as aparências podem enganar muito. Né? Podem enganar muito. Então, ela pode não ter nenhuma responsabilidade. Aí acontece, quando um parte, que ele fica livre da matéria, ele pode enxergar com mais lucidez, porque ele vai entrar no pensamento dos encarnados, ele vai receber o sentimento desses encarnados. Aí ele, dos dois, aí, na erraticidade, ele vai ver tudo isso. Aí, ainda que o outro, assim, participação mesmo ativa e intencional no fato, ele vai analisar uma coisa, às vezes, tão boba, material, que ele mesmo vai rir daquilo ali. Como, às vezes, acontece com a gente. A gente fala, nossa, eu criei um caso com uma bobagem dessa, quando passa, às vezes, o tempo. E a gente, às vezes, se desentende com alguma coisa, depois a gente olha que tem até vergonha, fala, nossa, mas eu criei um caso por causa disso. Criou. Ainda bem que agora está tendo outra análise, né? Então, aí, aquilo acaba ali. Mas se forem coisas sérias, se forem coisas que realmente afetaram muito a vida daquela pessoa na Terra, e ela não for um bom espírito, se aquele espírito não for bom, vai continuar aquela raiva, vai continuar aquele ódio. E não é raro que esses próprios espíritos obsidiem aqueles que aqui ficaram, interfiram na vida daqueles que aqui ficaram. Quando às vezes a gente ri e comenta que você quer fazer um bem para você, deseja vida longa e felicidade para os seus inimigos. Porque se eles ficarem felizes, eles vão esquecer de você. Eles estão bem, nem vão lembrar que você existe, ó, né? E se tiver vida longa, eles estão limitados num corpo. Eles estão de igual para igual com você. Agora, não reza para morrer, não. Ele vai ficar lá dentro da tua casa. Ah, pode. Se você tiver assim com ele, pode. É sintonia do bem e do mal. Então, pode. Só que ele encarnado, ele não vai para dentro da tua casa. Mas ele desencarnado, se você estiver em sintonia com ele, ele vai ficar lá, perturbando. Né? Deus permite? Olha lá o verbo permitir de novo. Deus não permite, não. Porque se ele permitisse isso, ele não seria Deus.
ele só não é conivente, ele não impede, né? Por que ele não impede? Ele pode? Claro que pode. Ué, mas fomos nós que procuramos o problema, a gente que tem que resolver isso. Se a gente contraiu dívida, que a gente pague, não é? É justo alguém contrair uma dívida para o pai pagar? Não é, né? A lei aí da paternidade, né? Faz isso, né? Olha que coisa mais triste. Avós e pais. Isso não é, chega a ser um absurdo? Bom, depende do ponto de vista. Se olhar o ponto de vista da criança, não é. Mas se olhar dos pais, é. Por quê? O jovem desatento, né? Muito libertino, não dá atenção, não ouve nada. Aí arranja um bebê aí, uma criança, num encontro aí clandestino aí de jovens e depois não tem dinheiro para pagar a pensão, não tem como sustentar. Se ele for preso, e no Brasil isso dá cadeia, dá mesmo, né? É uma das poucas coisas que dá cadeia isso, e não sai, é inafiançável. Se ele não tem como pagar, ele chega lá e fala, bom, eu quero pagar. Eu não tenho, vocês podem me prender, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Aí eles vão para os pais. Se os pais não têm também, eles vão para os avós, né? Então, na lei do mundo, isso é assim, mas na lei divina, isso não é assim, não. Na lei de Deus, cada um paga pelo que faz. Não há inocente pagando por nenhum pecador. Na lei de Deus, as coisas não funcionam assim, né? Então, quando nós recebemos um sacode aí, né, de uma situação aí, com certeza, aquilo é uma consequência do que nós fizemos. Por isso que Deus, não sendo conivente, por isso ele não permite, mas ele também não impede. Assim como aquele pai aqui na terra não iria impedir esse filho de ser preso porque ele não pagou pensão, ele que tem que pagar, ele que arranja um emprego. Ele não fez o filho? Não fez? Fez. Então ele vai agora arrumar um emprego para ganhar dinheiro para pagar a pensão. É a solução, não é? É a solução. Da mesma maneira, a menininha, 15 anos, 14 anos, arrumou um filho. Ah, coitadinha, ela estava estudando. Tudo bem. Vai botar para fora de casa? Claro que não. Vai deixar a filha na rua? Vai diminuir o amor que tem pela filha? Claro que não. Mas vai assumir o neto? Também não precisa. Cria, bota lá, tá dentro da sua casa, põe lá, ó, fulano, você que é a mãe, você que tem que tomar conta. Eu fico para você ir para a escola, você vai estudar, mas você que é a mãe, você que vai tomar conta. Né? Isso é o certo. Ele está sendo presente, ele está ajudando, ele não está abandonando, mas não está assumindo um erro que não é dele. Né? Isso é o certo. Então, Deus faz isso conosco. Ele não assume os nossos erros. Ele não vai impedir que ninguém nos cobre a dívida que nós contraímos. Ele só não vai permitir o mal. Mas o mal é gerado pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, cada um que seja responsável pelos seus atos. Né? Essa é a grande vantagem que a gente tem nesse mundo, porque é a lei de causa e efeito. Você só sofre se você fizer por merecer o sofrimento. Senão você não vai sofrer. Anda direitinho, faz tudo bonitinho, que não vai sofrer. Só vai sofrer o que tiver que sofrer para evoluir. Isso aí é necessário, não é? Porque se a necessidade fez o sapo pular, foi assim que ele aprendeu a pular. Porque ele encontrou uma necessidade, ele teve que se virar. E assim acontece com a gente também. Não é? Então, nós somos inteligentes, nós somos os seres mais importantes da criação e a gente vai ter que dar conta disso aí. Né? Não é por acaso que a gente tem esse bem maior aí de sermos feitos à imagem e semelhança do Pai, né? Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal querer. É assim que acontece com o espírito que entra na erraticidade e teve uma contenda, teve uma briga, uma contrariedade séria na Terra. Agora, caso o problema seja sério, ele vai perdurar e essa relação vai ser aí uma relação de ódio, às vezes de mágoa. Não sabemos por quantas encarnações ainda isso pode rolar. Porque vai depender do orgulho e do egoísmo das almas envolvidas. E orgulho e egoísmo é algo que não
não se desfaz com facilidade, de jeito nenhum. Isso é muito sério. Os espíritos falam que às vezes são centenas de encarnações na tristeza, às vezes na dor, no sofrimento, para os espíritos se desvencilharem de orgulho, né, de vaidade e de outras coisas que prendem o espírito na inferioridade. A lembrança das más ações que 2 homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à simpatia? Eles dizem que sim, claro, né? Sim, ela os leva a se distanciarem. Isso na Terra. As relações além-túmulo, elas não são muito diferentes. Ora, por que seriam diferentes? Não são os próprios espíritos que estão ali? Só que a diferença é que a gente tem corpo na Terra. No além, a gente não tem corpo material. Mas quem age é a alma. Quem faz é o espírito. Então, ele que é o responsável. Ele que faz, o problema é com ele. Até falamos aqui no domingo sobre essa questão, fizemos uma abordagem aqui esse domingo passado, sobre a questão da violência e da crueldade. O que pode gerar isso? Né? O que pode gerar? Porque o que a gente está vendo hoje em dia está assustando, está dando medo. Né? As pessoas estão tão cruéis, tão violentas. A gente não vê isso no reino animal. Não existe crueldade no reino animal. Não existe crueldade. A matança no reino animal entre eles é para alimentar. É para eles comerem. E eles têm fome. Instintivamente, uma leoa tem fome e seus filhotes também. Ela tem que alimentar os filhotes. Ela vai ter que matar. Porque se ela tivesse outra chance, ela não faria. Não faria, porque é instintivo isso. Então, ela tem que matar. Aí, ela vai procurar a presa. Quando ela acha, primeiro, ela tem fome. Os filhotes têm fome, então ela tem pressa. Segundo, ela não pode fazer nenhum requinte de crueldade aí, porque a presa pode escapar. Ela pode perder ou ela pode ser alvo também de outro. Então, ela tem que fazer isso muito rápido. Ela tem que ser muito rápida. Então, o que ela faz? Ela voa no pescoço. Ela dá um bote no pescoço. Por quê? Ali ela vai sufocar a presa vai morrer rapidamente, não vai ter tempo nem de contaminar a carne que ela vai comer. A natureza é sábia. Então, não tem crueldade. Eles matam porque eles têm fome, eles precisam comer e alimentar os filhotes. Mas no reino hominal, que a gente está vendo aí, é uma coisa bárbara, é horrível. Né? A gente tem até vergonha de estar no reino nominal. Mas não é, a distância é grande. Não é por isso que a gente vai achar que os animais são melhores que nós. Não são. Eles não têm raciocínio para isso. Eles têm instinto. E nós somos adiantados. A gente já alcançou o nível de um raciocínio sem limite. O raciocínio deles é só para suprir as necessidades da própria vida. Eles raciocinam, mas tem limite. O nosso não tem. Então, nós estamos muito à frente, mas é exatamente a razão e a inteligência, não é, pouco moralizadas aí, que faz que a gente entre nessa de crueldade no reino hominal. Então, é algo terrível. Mas, independentemente da situação de injustiça social que a gente abordou, independentemente daquelas questões de crenças, né, de éticas que vão se perdendo, independentemente disso, a gente não pode esquecer que somos espíritos e somos donos da situação. Né? Também é uma causa de violência e crueldade, lesões no cérebro. Isso está sendo pesquisado pela ciência. É uma causa? É. Alguns fungos, algumas bactérias que alcançam o cérebro podem colocar a pessoa transtornada. Há um tempo atrás, eu assisti um programa na Discovery que, de repente, o pai estava ajudando o filho a fazer uma reforma, que ele era dentista, e ele estava fazendo uma reforma, que ele ia montar o consultório ali. De repente, esse pai fala alguma coisa para o filho que estava na escada, assim,
E ele não conseguiu ouvir o filho. O pai balançou aquilo, tirou o rapaz da escada, jogou no chão, foi com uma chave de fenda para cima dele. Se ele não corre, ele teria sido muito ferido ou até morto pelo pai. E ele teve outros surtos desse, né? Depois que passou, que aí eles começaram a tratar, porque ele era um pai amoroso. Como ele foi capaz de fazer isso? Ah, foi um obsessor? Não necessariamente. Isso pode acontecer? Pode, mas não foi. Ele estava com um fungo, inclusive a gente tem um pouco de medo, porque não são esses pombos que estão por aí, não, é uma outra raça de pombo. Mas as fezes do pombo, elas são muito perigosas, muito. Elas secam e ali tem muitos fungos, tem muita coisa que o ar leva para a atmosfera e a gente respira. Então, dependendo da nossa imunidade, a gente pode, com esse senhor, foi um fungo que estava presente na terra, causado principalmente por pequenos mamíferos e fungo dos pombos e tudo. Então, afetou o cérebro dele de tal forma que ele perdeu toda a noção. Ele ficou enlouquecido. Agora, imediatamente, ele poderia ter morrido, mas ele se curou, ele voltou ao normal. Então, isso é um caso à parte. É um caso à parte. Agora, outras lesões sérias, né, na parte central aí do órbito frontal, que dá a questão do raciocínio, da ética, de tudo. Quando essa parte é lesada, as pessoas ficam agressivas, violentas, más. Aí, então, mas está vendo? Ó, foi por causa do cérebro. Não foi. Aquele departamentozinho ali tinha um freio, tinha algo que inibia aquela tendência do espírito. O espírito é que é dono da situação. O espírito é que comanda isso. Da mesma maneira que no nosso corpo nós recebemos, às vezes, algumas coisas no corpo que vão frear as nossas inferioridades, as nossas tendências, na parte cerebral também. Nós temos muita ajuda, né? O corpo é um grande instrumento, é um grande auxílio da nossa evolução. Então, quando aquilo está danificado, evidentemente que a gente vai perder aquela região que inibe as nossas tendências. Então, quem manda é a alma. Quem comanda é o espírito, o corpo não é nada. Ele apenas está servindo de instrumento e limita, sem dúvida, está aqui a influência do organismo, que a gente vai chegar daqui a pouquinho lá. Ele limita, ele influencia na manifestação das aquisições dos espíritos, que o espírito já fez. Aí nem sempre ele pode manifestar a sua inteligência se ele vem com um problema mental, com o cérebro danificado. Mas aí é por questões kármicas, claro, porque não é uma coincidência, não é um acidente. Ah, fulano, houve um acidente no nascimento, aí ele teve paralisia cerebral, agora ele está desse jeito. O acidente foi só para justificar o que aquela alma tinha que passar, a escolha que aquela alma fez para vir. Por isso que às vezes a gente fala, como que aquela criatura, como que aquele médico pôde cometer, né, um erro desse? Como, né? Como? Ele pode ter acontecido alguma coisa que realmente levou ele ou a negligenciar uma situação, ou ele foi um instrumento, de alguma forma, para que aquela alma pudesse passar por algo que fosse dar a ela as condições dela resgatar o passado delituoso dela. Então, nada no reino nominal é por acaso. Tudo tem uma razão de ser muito forte, né? Continuando aqui. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Eles dizem não. Porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. Bem da verdade. Tá vendo? Aqui, os espíritos responderam para Kardec o que está de acordo com a lei universal, com a lei de Deus.
quando eles são puros, não há nenhuma alteração, não tem nada a esconder um do outro, porque eles se gostam. Da mesma maneira que a gente aqui na Terra não esconde nada das pessoas que a gente ama, que nos conhecem, não tem que esconder, né? Mas porque se a gente estiver sendo sincero, não vai. Mas a gente não pode fazer? Claro que pode. Você pode estar vivendo com o inimigo e não saber, vai saber num determinado momento que for adequado aquela alma extravasar a sua tendência inferior. Então eles dizem, não, porque elas não podem enganar-se. É por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma felicidade suprema. Né? Então é atrás disso que a gente está. Né? É atrás desse lucro aqui, ó, que a gente está correndo. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está se interessando por uma doutrina que não é fácil saber, não. Né? Por quê? É difícil de entender? Não. É difícil de aceitar. Entender, todo mundo entende. Mas só que ela vem muitas vezes contra os nossos interesses. Eu brinco às vezes com o pessoal, que às vezes eu digo assim, tem hora que eu tenho uma vontade de botar meu crachá de espírita lá no fundo da bolsa, ou melhor, na gaveta em casa, porque na bolsa eu ainda posso pegar, né, na rua. Na gaveta não vou poder, né? Parece que tem hora que a gente fala, para que eu sei isso? Para que eu sei as consequências disso? Porque naquele momento, às vezes, a maneira como nós vamos agir vai contrariar os nossos interesses, mas não vai contrariar os nossos princípios. Gente, contrariar interesse, tudo bem, mas contrariar princípio, não. Porque o sofrimento para isso é grande. Contrariou os princípios, a gente vai carregar aquilo ali, aquela raiva da gente mesmo, não é? Porque nós somos os nossos grandes inimigos. Não tem inimigo maior que a gente próprio, não tem mesmo. Porque o grande inimigo não dorme com a gente, não vive ali com a gente, ele está dentro de nós. Esse é o grande inimigo. São as nossas inferioridades, são elas que nos põem a perder. Não são os outros. Os outros podem provocar, mas não fazem, não criam nada. Tem aquele ditado. Ah, mas a oportunidade cria o ladrão. Não cria, não. A oportunidade desperta. O ladrão já existe e está dormindo. Quietinho lá. Para vencer suas dificuldades. Mas vem, às vezes, uma situação e desperta aquilo que ele já é. Ele que é assim. É igual a lesão no lobo frontal. Ela desperta com a falta daquele inibidor o que a gente é. Aí a gente começa a fazer bobagem. Mas nós é que já somos assim. Temos aquela bênção. Tanto que, às vezes, quando a gente ouve assim no Evangelho, né? Que se o olho for motivo de escândalo, arranca, ou a mão também. E isso é conotativo, é simbólico, é alegórico, que ninguém vai arrancar o próprio olho nem a própria mão. Mas se a gente não arrancar virtualmente isso, vai ter que arrancar no peito na volta. Porque aí volta sem ele, né? Volta com danos nele. E aí não vai enxergar mesmo. Então, é melhor fazer isso virtualmente agora. Está sendo motivo de escândalo? Fecha ele. A boca está sendo motivo de escândalo? Fecha a boca. Bota água. E não engole. Deixa na boca. Então, isso é sério. Porque a gente vai contraindo dívida em cima de dívida e depois culpa Deus. O Espiritismo devolve Deus ao nosso coração quando explica essas coisas, né? A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Claro, né? Sim, sem dúvida. A gente tinha dúvida dessa resposta? Também não tinha, pelo que a gente já vem estudando, né? Se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas, lá vem a conjunção adversativa de novo, ó, mas as causas de ordem física, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia,
ela cessa com as causas, né? Se nós sentimos afeição por alguém, porque aquela pessoa pode fazer algo por nós, ela tem poder, ela tem riqueza, ela tem influência, se essa for a causa, vai morrer com a gente. Porque isso não tem valor nenhum na dimensão espiritual. Nenhum. Né? Para a gente conhecer se a gente tem um amigo de verdade, se tem amigos, se você quer saber se você tem amigos, você dá uma festa. Olha, arruma um lugar grande, hein? Porque vai aparecer amigo. Quer saber se são amigos de verdade? Fique doente. Ou então fica pobre. Ou doente ou pobre, perdendo os bens. Aí você vai ver quem são seus amigos de verdade. Então, se a amizade, a afeição for baseada nos bens materiais, essa aí, ó, pra lá não vai passar. Porque não tem a menor utilidade o bem material na espiritualidade. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Não estão vinculadas a isso. A afeição dos espíritos, na dimensão dos espíritos, é incondicional. Ama porque ama. Simples assim. Não é amar condicionalmente porque fulano é assim ou fulano é assado. A gente já falou que a gente que ensina isso às crianças, né? A gente que faz essa bobagem. Depois ainda reclama. Quando depois que eles ficam adolescentes e adultos, aí eles só vão gostar da gente se a gente der um carro novo, se a gente pagar a balada deles sempre, né? Aí os pais ficam desesperados. Fica não, você que ensinou. Lembra quando ele era pequenininho, lá quando ele estava sob a sua responsabilidade, que você falava assim, ó, come tudinho. Se você comer tudinho, mamãe vai gostar de você, hein? Ó, faz o dever da escola de bonitinho, passa adiante. Não, mamãe não vai gostar. Vê se isso não é ensinar amor condicional. Claro que é. Eles crescem sabendo, bem, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer o dever, porque senão meus pais não vão gostar de mim. Depois, lá na frente, eu só vou gostar dos meus pais se eles me derem um carro zero, se eles me derem o iPhone mais caro, se eles pagarem a minha balada. Não pode reclamar, não. O homem é o seu efeito. Nós somos efeitos de nós mesmos. Quem planta, colhe. Quem planta alho não colhe cebola. Não vai colher cebola. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não precisa ser gênio para saber isso, não. Não precisa ter, né, uma formação de doutorado para saber isso, não. Porque isso é a vida que ensina. É a própria observação da vida que ensina a gente, né, nessa situação aí. Bem, nós já estamos aí com 4 horas. Eu agora que olhei lá me deu um susto, que eu não tinha nem visto a hora ainda. Dever de casa. A partir de 298, almas gêmeas. Almas gêmeas. Muito bom, hein? Isso aí. Almas gêmeas. Então, nós vamos ter aí, ó, dever de casa para fazer, estudar aí a 298 e depois nós vamos entrar na lembrança da existência corpórea, né? Quais são as lembranças que o espírito tem quando ele parte daqui? Muita paz para todos. Vamos continuar estudando a doutrina porque ela ajuda muito. Não resolve o problema, tá? Como conhecimento nenhum resolve problema de ninguém. O que vai resolver são esses conceitos, esses conhecimentos colocados na corrente psíquica, na corrente do pensamento. Porque o pensamento alicerça as ações. Aí a gente pode estar mais seguro. Muita paz.